O deputado Luiz Lima se exaltou na tribuna ao falar sobre a prisão do general Walter Braga Neto, que foi ministro no governo Bolsonaro e candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro. O deputado apontou: segundo grande parte da imprensa e do nosso judiciário, o general Braga Neto é o grande articulador do golpe que não houve. É um filme tragicômico, só pode ser. Luiz Lima explicou que a justificativa da prisão é noticiada no condicional e disse: a gente não pode, como jornalista, dar uma notícia que aconteceria. A gente não pode, como justiça, incriminar uma pessoa pelo poderia, ou teria, ou aconteceria. Ou aconteceu ou não aconteceu. Aconteceria ou poderia é conversa de boteco. É faz de conta, é romance, é filme de ficção. É inacreditável o que a gente está vivendo no nosso país. O deputado afirmou: o general Braga Neto inaugura uma nova modalidade de crime no nosso país. É uma vergonha o que acontece no nosso país. Lima apresentou fatos que mostram como as decisões do judiciário brasileiro são conflitantes e incoerentes e lembrou uma frase de Lula que disse em 2015: o poder judiciário não vale nada, o que vale são as relações entre as pessoas. Luiz Lima apontou que parte do judiciário e a velha imprensa apresentam Bolsonaro como contrário à democracia e apresentou uma série de perguntas mostrando que Bolsonaro nunca tomou atitudes antidemocráticas como as que são tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo governo Lula. Deputado Luiz Lima, tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado, presidente Gilberto, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor nessa segunda-feira. E eu abro as breves comunicações com a minha participação representando o Estado do Rio de Janeiro, fazendo um apontamento que não poderia ser diferente. O assunto da semana, a prisão do general Braga Neto em Copacabana, no Rio de Janeiro, por volta das 7 horas da manhã. Presidente Gilberto, segundo grande parte da imprensa e do nosso judiciário, o general Braga Neto é o grande articulador do golpe que não houve. É isso mesmo. É um filme tragicômico, só pode ser. É o grande articulador de um golpe que não houve. E eu fiquei assistindo a televisão, sim, sábado e domingo, em praticamente todos os canais, replicando uma notícia muito parecida, e a mesma notícia com a mesma percepção do STF, que é usando o tempo da gramática, é o tempo coloquial ali da gramática, né? Que é o aconteceria, é o poderia, é o teria. A gente não pode, como jornalista, dar uma reportagem e dar uma notícia que aconteceria. A gente não pode, como justiça, incriminar uma pessoa pelo poderia ou teria ou aconteceria. Ou aconteceu ou não aconteceu. Aconteceria ou poderia é conversa de boteco, é faz de conta, é romance, é filme de ficção. É inacreditável o que a gente está vivendo no nosso país. Um general de 4 estrelas preso pelo poderia. O general Braga Neto, ele inaugura uma nova modalidade de crime no nosso país, que é o poderia, que é o aconteceria. É uma vergonha o que acontece no nosso país. E eu vou trazer fatos para como o nosso judiciário ele é conflitante nas suas decisões. Um turista argentino, ex-secretário de Bariloche, baleado na cabeça, indo para o Cristo Redentor, é alvejado por um bandido. Esse bandido é identificado pela Polícia Civil e o judiciário no Rio de Janeiro fala que não há urgência para prender esse bandido. De Nova Friburgo, um sargento da Polícia Militar me escreveu: em Friburgo, Luiz, está muito difícil
Prendemos 3 traficantes em Lumiar, que é um distrito de Friburgo, tem mais ou menos um mês, foram todos soltos na audiência de custódia. Daqui a pouco vão reclamar de batalhões e delegacias que prendem muito. O pior é que a população cobra nós, a polícia. Nós é que botamos a cara nos conselhos comunitários de segurança. Maior vontade de mandar cobrar do iluminado do juiz que está soltando geral. E aí eu vou retomar uma frase aqui do presidente Lula que eu lembrei aqui também, que eu anotei no final de semana. Em 2015 ele falou o seguinte, presidente Lula, o atual presidente do Brasil: o poder judiciário não vale nada, o que vale são as relações entre as pessoas. Eu queria saber se essa declaração do Lula ainda está de pé, ou se ele revê os seus conceitos, porque eu acho que essa declaração do Lula, se ele for uma pessoa coerente, ele vai continuar reafirmando essa colocação dele. E, presidente Gilberto, eu vou finalizar aqui. Eu pedi para a minha equipe de gabinete fazer uma reflexão, eu peço até mais um minuto. Atacam o presidente Bolsonaro a todo momento de não ser um democrata. E aí eu fiz algumas perguntas aqui. O presidente Bolsonaro ataca a democracia, segundo grande parte do judiciário e da imprensa. E aí eu queria fazer um teste aqui com os parlamentares. O presidente Bolsonaro mandou prender alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou censurar alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou retirar algum conteúdo de rede social de alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou bloquear as contas bancárias de alguém porque não gostou de alguma opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou prender celular e computador de pessoas por causa de uma conversa no grupo de WhatsApp? Não. O presidente Bolsonaro já mandou incluir alguém em um inquérito por causa de uma conversa ouvida em uma mesa de bar em clube de São Paulo? Não. Quantos deputados o presidente Bolsonaro já cassou? Nenhum. O presidente Bolsonaro já criou o crime de opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou suspender operações policiais em algum estado da federação? Não. Presidente Gilberto, mais 30 segundos eu encerro. O Banco Central acaba de torrar 4 bilhões, Sargento Faul, para controlar o dólar. O dólar bate R$6, mais um minuto, presidente Gilberto, eu encerro. O dólar bate R$6. Obrigado. O dólar bate R$6,10, a inflação já é sentida alta nos alimentos, os pobres vão ser os mais sentidos. Na ceia de Natal, o pobre, a classe média vai sentir o impacto, vai ter que ter um cardápio diferente, o poder aquisitivo do brasileiro despenca. Nunca no Rio de Janeiro, em São Paulo, se leiloou tanto imóvel por inadimplência. E a gente segue, não tem como dar certo. Quem acompanha os movimentos da economia brasileira enxerga, infelizmente, esse país vai quebrar em 2025. E já quebrou, Xerine falou do Rio Grande do Sul, e com a conveniência da mídia brasileira e principalmente do judiciário desse nosso país. Mas o tempo é o senhor da razão, e se Deus quiser, em 2026, a gente vai conseguir consertar o rumo do nosso país. Obrigado, presidente. Ok, deputado. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos
fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente Átila Lins. Muito obrigado. Eu peço que o deputado Ivan Valente ficasse aqui no plenário e claro que eu vou respeitar o deputado Ivan Valente, eleito pelo Estado de São Paulo. E, deputado Ivan, eu sou professor de educação física. Hoje, inclusive, de manhã, eu dei aula de natação no posto 6 em Copacabana. E tenho atletas que pensam diferente de mim. Eu tenho atletas que pensam não de forma radical como o senhor, mas que são eleitores da esquerda e que eu treino, né? Eu ensino natação. E eu vou ser muito sincero com o senhor, eu fico muito triste em ouvir as palavras do senhor. É claro que o senhor tem uma história que leva o senhor a pensar assim, tem as suas dores, tem algo que carrega consigo e que o senhor traz esse sentimento aqui para a tribuna. Mas eu fico triste, deputado Ivan, porque muitas pessoas no Brasil pensam como o senhor. E é um pensamento que não vai levar esse país ao êxito que ele merece. A gente está novamente copiando um erro que foi um erro sucessivo dos 2 governos Lula, do 1 governo e meio da Dilma, agora do governo Lula. E o presidente Bolsonaro, ele carrega uma culpa consigo que foi querer tornar o Estado brasileiro menor. E a gente está vendo, ao invés da gente estar debatendo aqui na tribuna o rombo dos cofres brasileiros, o rombo dos Correios, o rombo do Banco do Brasil, o rombo nos fundos de pensão, Postales e Previ, o dólar a 6,10, os alimentos explodindo nos supermercados, os investimentos do nosso país saindo do nosso país, tornando os nossos cidadãos cada vez mais pobres. A gente poderia estar debatendo aqui, segundo o IBGE, 6% de desempregados, enquanto o governo Lula paga a Bolsa Família para 54 milhões de brasileiros. 25% da população não é considerada desempregada porque não procura emprego, mas recebe um benefício do governo. E eu vou novamente aqui, deputado Ivan Valente. O general Braga Neto foi preso por ser considerado um articulador pelo STF, por grande parte da mídia, de um golpe que não aconteceu, de um golpe que não houve. A gente fica aqui novamente no tempo condicional da gramática, no poderia, no aconteceria. E a gente pode ficar aqui debatendo o aconteceria numa boa, mas um jornalista sério não pode dar uma notícia sobre aconteceria, e sim do que aconteceu e não aconteceu. Então eu vou dar uma notícia aqui para lembrar os amigos de esquerda de algo que aconteceu. Sim, 60 delações, 32 condenações, mais de 3.000 evidências nos autos processuais, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão e retorno do presidente Lula ao poder. Isso aqui é uma minuta de golpe. Isso aqui aconteceu. Isso aqui não é aconteceria ou poderia acontecer. E eu vou mais além. Todos os exemplos que o deputado Ivan Valente citou de golpes que impediram e golpes que aconteceram, o suposto golpe que é atribuído ao general Braga Neto não foi impedido por ninguém. Assuma aí que você... Nem o deputado Ivan Valente, nem a Polícia Federal, nem o STF,
nem o PT, ninguém impediu, ele não aconteceu. Então a gente vê 2 anos depois, toda essa dramaturgia que o Lula sempre citou, que o importante é contar a história, para fazer uma cortina de fumaça num governo catastrófico que só hoje torrou 4 bilhões de dólares, 4 bilhões para sustentar um dólar a 6,15 e que vai dinamitar as nossas contas públicas. A gente vai ter um ano de 2025 catastrófico. Eu falo para os prefeitos eleitos, economizem os seus recursos. Quem pensa que vai se aposentar pelo INSS está lamentavelmente ferrado. Ou esse governo, ou esse Congresso, ou o Judiciário põe esse país nos trilhos, ou quem vai sofrer é o mais pobre brasileiro que o PT diz defender. Obrigado. Muito obrigado.